A paz de Jesus, meus amados, eu vim aqui falar com vocês para que agora, a partir de agora desse vídeo, vocês possam orar a Deus, pedir sabedoria e discernimento. Por mais que você não seja cristão, é importante você estar estudando também a palavra de Deus, e você está também com a sua Bíblia aberta. Se você não tem a rapidez de encontrar os livros, usa o teu índice aí, veja lá o número da página e vai lá, dá pause no vídeo, tá ok? Com calma. E nós vamos já direto ao assunto, meus amados, que nós vamos discutir sobre a verdadeira religião, e em cima disso está sendo causada a apostasia, ok? E hoje, infelizmente, a apostasia, ela se enquadra na sã doutrina de Cristo, ok? Ao qual também, infelizmente, hoje, o sistema religioso, todos os sistemas, não digo só o evangélico, mas todos os sistema religioso tem se enquadrado na sua própria doutrina, ok? E isso tem inflamado muitas pessoas e afastado de Deus, em obra, em pensamento, em coração, em fé, em tudo, ok? Então, meus amados, para que a gente possa entender o significado de apostasia, os irmãos podem abrir o dicionário ou então ir no Google e pesquisar o significado de apostasia. Então você vai encontrar o seguinte: apostasia, renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação, partido, doutrina, teoria, etc. Ou seja, a apostasia, segundo o entendimento do dicionário, significa você ser parte de uma religião praticante, ser praticante de uma religião, qualquer religião, e você parar com as práticas dela. Você já se torna um apóstata, ok? Então, cada religião, ela tem uma doutrina, tá? Ela tem uma doutrina que você segue. Eu não vou entrar em detalhes aqui de todas as religiões, mas eu vou entrar especificamente na evangélica, porque ela usa a palavra de Deus, mesmo que sendo errado, mas usa, e a gente está sempre vendo aí a Bíblia sendo usada nas igrejas. Então, nós vamos falar especificamente dela. Das outras religiões, o que eu vou falar mais para frente, vocês vão julgar se realmente outras religiões, até mesmo a evangélica, se enquadra na doutrina de Cristo, ok? Então, meus amados, quando você faz parte de uma religião, qualquer religião, você é praticante da doutrina dela, o que ela te ensina você vai fazer, correto? Então você é um praticante. Quando você quando você sai, você deixa de praticar, você já se torna um apóstata. Mas na Bíblia a gente encontra outro sentido da Bíblia. A gente encontra outra coisa. A gente vai, irmãos, abre aí, lá em Tiago. Os irmãos abrem em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Abram aí. Os irmãos vão ver o seguinte: a religião pura e imaculada com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vou explicar esse versículo aqui. O que significa religião? Religião significa você estar ligado a uma coisa, estar ligado a alguém, tá ok? Exemplo, quando eu chego para uma pessoa e falo assim: nossa, você é muito religioso, eu quero dizer o quê? Nossa, você é muito ligado, muito praticante dessa coisa, entendeu? Então, quando esse versículo fala a religião pura e imaculada para com Deus Pai, ou seja,
a minha ligação pura com o meu Deus vivo, com Cristo Jesus, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Órfãos e viúvas não quer dizer literalmente órfãos e viúvas, mas isso aqui é figurativo, porque na Bíblia, todo aquele que serve a Deus, todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, confessa os seus pecados, se arrepende, começa a seguir a Jesus, então esse se torna filho de Deus, e esposa, se torna uma igreja, esposa de Cristo, ok? Então você se torna a esposa de Cristo, a qual você é a igreja, e filho de Deus, ok? Então a sua missão, falando assim mais aberto, a sua missão é você visitar essas pessoas, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não conhecem a Cristo, e levar para elas a salvação de Cristo, o amor de Cristo a essas pessoas, ok? E você se abster, né? Guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, você não ser praticante da corrupção, qualquer coisa que te corrompe no mundo, ou seja, a mentira, o engano, a cobiça, o falar mal dos outros, fazer intriga para ter briga, você parar de falar com as pessoas por nada, entendeu? Sem motivo nenhum, de você da tua mão esquerda ver o que faz a direita, ou seja, de você estar ajudando aquela pessoa e mais para frente você vai precisar daquela pessoa e a pessoa não tem como te ajudar, você fala: eu te ajudei, lembra? Te ajudei, agora tá bom, não vou te ajudar mais. Isso aí você já está se corrompendo, ok? Você já não está mais na sã doutrina. E a sã doutrina de Cristo é você guardar-se da corrupção do mundo, você abster-se do mundo, você ser separado do mundo, você ser diferente em caráter, em pessoa, entendeu? As suas ações, a sua mansidão, a sua humildade, a sua pureza de coração, o seu pensamento. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu falo bem das pessoas, se eu não falo mal das pessoas, então eu estou bem. Eu estou indo bem nos meus feitos, entendeu? É a mesma coisa você praticar o amor. Muita gente, infelizmente, hoje, dentro da religião evangélica, dentro da igreja, coloca o amor como se fosse um trabalho a se fazer. Gente, o amor é um dom, e você tem que fazer esse dom porque é filho de Deus. Então o amor tudo suporta, o amor perdoa, o amor não faz acepção de pessoas. O amor ele ajuda, ele se entristece com os que entristecem, ele chora com os que choram, entendeu? Então ele se alegra com os que se alegram. Então quanto mais você sente amor pela pessoa, e quanto mais você pratica a justiça de Deus, ao qual você acusa um ato errado de um ímpio ou de um perverso, e protege aquela pessoa de uma malignidade de uma outra pessoa, então você já está praticando a justiça de Deus, ok? Então isso, meus amados, é a sã doutrina que o próprio Cristo ensina, que é o nosso caráter, é as nossas ações, o nosso pensamento tem que ser um só, ok? Nós vamos para 1 Coríntios. Os irmãos abrem em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós agora vamos falar dessas igrejas hoje que infelizmente têm pensamentos diferentes, ao qual não entram na sã doutrina de Cristo, ok? Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenhais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós
dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Ou seja, nós temos que ser parecidos em ações, em pensamentos e no mesmo agir. Se você se considera cristão, as suas ações têm que ser igual à minha, já que eu acredito no mesmo Deus que você acredita, no mesmo Cristo que você acredita, ok? Então, se você diz que é de Cristo, é de Deus, então você tem que tem que fazer toda a sã doutrina que Jesus pede. E onde está essa sã doutrina? Os irmãos vão lá em Mateus capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo 21 até o final do capítulo 7, ali está toda a sã doutrina de Cristo. Mateus 5, versículo 21 até Mateus capítulo 7, ok? Até final de capítulo 7. E no versículo 20 de Mateus 5, Deus fala o seguinte, o próprio Jesus Cristo: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, meus amados, se você diz que é cristão, a sua justiça, toda a sã doutrina de Cristo, ela tem que ser maior do que todas essas religiões que têm essas próprias doutrinas que fazem acepção de pessoas, ok? E até mesmo de pessoas que não fazem parte de religião nenhuma, que fazem acepção de pessoas, que ajudam aqueles que querem ajudar e os outros não querem ajudar, fazem acepção de pessoas, fazem confusões no sentimento que diz que é amor, ok? Então nós temos que ser igual e o mesmo parecer, nós temos que ser igual no mesmo agir. E o próprio Jesus nos dá esse sermão a partir de Mateus capítulo 5, versículo 21 até final do capítulo 7, ok? E em diante ali tem outras instruções de Cristo, e depois tem as instruções dos apóstolos, que eles afirmam essa doutrina, e várias vezes eles se preocupam com a doutrina, ok? Continuando em 1 Coríntios, conforme as igrejas hoje evangélicas, você pode ver que hoje existem muitas doutrinas dentro da religião evangélica. E por causa de existir muitas doutrinas, é por causa de denominações. Então existe a denominação evangélica Assembleia de Deus, Mundial, Universal, a Batista Renovada, a Batista Antiga, a Metodista, entre outras, que tem vários tipos de doutrinas e crenças que você, quando entra, você se sente num fogo cruzado. Ou seja, umas acreditam no batismo do Espírito Santo, no falar em línguas, outros não, entendeu? Outras acreditam que haverá arrebatamento antes da grande tribulação, outras acreditam que terá arrebatamento durante a grande tribulação, outras depois da grande tribulação. Tem igrejas que acreditam que é para guardar o sábado, outras não. Tem igrejas que acreditam que transformar o domingo como se fosse o sábado é a santificação a Deus, a Jesus Cristo, e outras não. Tem igrejas que proíbem a mulher de se depilar, de se cuidar, cortar cabelo, fazer ponta, essas coisas todas. Outras não, entendeu? Existem vários tipos de crenças, vários tipos de doutrina, que você acaba entrando em confusão ali e você não sabe o que fazer. Mas infelizmente muitos dessas denominações não encorajam você a ler a Bíblia, e é lendo que você aprende, é lendo que você vê ali a doutrina de Cristo, ok? E ser cristão é você seguir a vontade de Deus, que é seguir as ordens de Cristo, ok? E onde está as ordens de Cristo? Vou repetir de novo: Mateus capítulo 5, versículo 21 até o final do capítulo 7.
Daí em diante, tem mais sermões de Cristo e a afirmação dos apóstolos, ok? E repito no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a sua obra for igual à do mundo, pode esquecer, você não vai ser arrebatado quando Jesus voltar, ok? Então, meus amados, por que tantas denominações? Vamos continuar lá em 1 Coríntios capítulo 1. Nós lemos versículo 10, agora vamos ler versículo 11 em diante. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Embaixo, está Cristo dividido? Eu quero parar aqui porque é como acabei de falar anteriormente. Cada denominação hoje tem a sua própria doutrina. E você pode ver hoje que muita gente afirma: eu sou assembleano, eu sou da metodista, eu sou da batista, eu sou da mundial. E quando você pergunta: por que você é de tal igreja? Ah, porque ela fala disso e a outra não fala. Então, meus amados, isso já é um confronto já com a doutrina de Cristo. Isso já é um confronto já direto com os ensinamentos de Cristo. Já não estão pensando a mesma coisa. Então, isso já vem da doutrina do próprio homem, ok? E isso se confirma para a prostituição dos homens que entram nessas instituições, que são doutrinados por essas instituições e que não observam a Bíblia. Contanto que nós vamos lá em 2 Timóteo para afirmar, nós vamos em 2 Timóteo capítulo 4, a qual Paulo fala, capítulo 4, versículo 3, que diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, essa sã doutrina que já falei para vocês aqui, nesse nosso tempo de apostasia, vai ser pesado demais. Então, por que vai ser pesado demais? Porque não vai ser agradável para quem quer aquilo, para quem busca aquilo que deseja. Por exemplo, teoria da prosperidade. Se você quer ter muito dinheiro, a sã doutrina de Cristo não vale para você. Então você vai entrar numa igreja em que fala da teoria da prosperidade. E a sã doutrina, ela se exclui. Então, virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, como eu acabei de falar agora. Cada um vai para aquela igreja, por exemplo, eu vou para a Batista, porque a Batista tem muito rodapé. Eu vou para a Assembleia porque é pentecostal, ali tem muito lacantaraba, labaxéia. E tem ali sapateado, tem pastor que tira paletó e passa pelas pessoas, as pessoas caem e fica ali em ataque epilético, entre outras coisas. Então é por causa disso que Paulo está falando. E mais embaixo ainda no versículo 4 diz: e desviarão os ouvidos da verdade, ou seja, a sã doutrina de Cristo, voltando às fábulas, voltando à bagunça, voltando àquela vida que eles tinham, mas indo para a igreja. Então, meus amados, hoje, infelizmente, o conceito da religião evangélica, ela tem praticado todo o desvio da sã doutrina. E a sã doutrina está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7. E a religião pura e imaculada para com o nosso Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é caráter, ok? De você ajudar as pessoas, lutar pelas pessoas, apresentar Cristo para essas pessoas, fazer as pessoas se arrependerem, virem para Jesus, e você não ser praticante da corrupção desse mundo, você ser diferente, entendeu? Então isso hoje, infelizmente, muita dessas igrejas que fazem parte do sistema religioso não ensina. Pelo contrário, ainda falam
que se você está dentro da igreja e está ali todo o culto, você está no caminho do Senhor. E quando você para de ir, você se desvia. É por isso que muitos afirmam, eu saí da igreja, vou voltar para a igreja. Você é da igreja? Então essas perguntas são de sistema religioso. Você pode perceber que elas não têm vem para os caminhos de Jesus, vem para os caminhos do Senhor. E quais são os caminhos do Senhor? A sã doutrina, a verdadeira religião pura e imaculada para com o nosso Deus Pai. Entenderam? Então, meus amados, a verdadeira religião é você ser uma boa pessoa para todas as pessoas, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento e de toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é a religião pura e imaculada para com o nosso Deus Pai, e guardar-se da corrupção do mundo. Amém, meus amados? Por isso que hoje eu falo que existe uma separação entre ser evangélico e ser cristão. E o ser evangélico é aquele que leu a Bíblia, e o cristão é aquele que entendeu a Bíblia, ok? E para terminar, meus amados, eu quero aqui deixar para vocês Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Acabei de dar a resposta aí agora. Meus amados, não importa se você é cristão ou não, arrependa-se. Se você que não é cristão, arrependa-se, desça as águas, se torne uma nova pessoa em obra, em prática, em pensamento, no falar, no coração, nas ações, no trato com as pessoas, ok? E sai desse mundo, sai da corrupção desse mundo. Amém, meus amados? Assim como Jesus foi perseguido por causa da justiça que vocês fazem, vocês também serão perseguidos, porque Jesus foi. Amém, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Já disse a resposta aqui, e os irmãos julguem em nome de Jesus. Amém.